Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê esse aqui hoje é do canal Narrativando. One Piece teve Deus Ex Machina, será como fala essa palavra? Going Merry e Skypiea. Não tá marcado aqui como uma nova parte, os próximos vídeos aí, se eu não me engano, só tem um que tá marcado como parte 6, mas tem dois antes dessa parte 6 que ele falou sobre One Piece, então eu vou trazer nessa ordem aí das publicações dele, só pra não ter perigo de eu não perder nenhum tipo de coisa importante que ele tenha comentado sobre o que ele tá assistindo, porque a que eu acabei agora eram as duas partes aí da parte 5, e depois de dois vídeos tem a parte 6, então ele deve ter comentado alguma coisa interessante, até porque nesse título aqui também tá do Skype e do Going Merry, que ele vai falar do Deus Ex Machina, que é o Going Merry que eu comentei também, que eu queria ver o que ele ia falar sobre. Bom, bora ver então o que ele vai falar sobre. Se vocês estiverem gostando dos reacts aqui do canal, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, e sem mais enrolação, bora pro vídeo. No meu vídeo analisando o arco de Skypiea em One Piece, comentei que uma cena foi um Deus Ex Machina. E pra minha surpresa, um monte de pessoas vieram defender ela, alegando que não seria o caso. Mas a maioria dos argumentos que eu vi não tinham nada a ver com o que é um Deus Ex Machina. Hoje vou explicar para vocês o que significa esse termo e também vamos reanalisar a cena, levando em consideração todos os argumentos que eu vi na seção de comentários. Que acontece? Primeiro, não sei se justificaram essa situação com algo do futuro. Muita gente justifica isso e muita gente até o momento ainda não aprendeu que a análise narrativa não tem a ver com coisas que o autor liga no futuro. Isso são coisas que são importantes para o autor tirar a ponta solta daqui e dali, que é algo que ele tenha esquecido ou não tenha comentado. É importante, logicamente. Só que para análise narrativa, tu analisa aquilo que tu está vendo no momento desde o início. Se tu tá vendo agora o episódio 100, tu vai analisar do 1 ao 100 para saber se tudo aquilo dali tá se encaixando, e não o que vai acontecer no futuro. E também, muita gente gosta de proteger só porque gosta mesmo, porque a galera odeia, tem muito fanboy aí, muita galera fanática de One Piece realmente, como em vários outros animes, que odeia ter qualquer tipo de crítica sobre o anime e tenta justificar com qualquer coisa que seria que possa comentar para proteger. Bom, vamos ver o que ele vai falar exatamente para proteger a opinião dele ou não. Sem enrolação, bora começar. Hoje o papo é mais informal. Isso aconteceu até num vídeo meu. Eu assisti um vídeo, se não me engano, do Cronosfera, e ele falou Deus Ex Machina, ele falou do Going Merry, e a galera vem nos meus comentários discordar, tá ligado? Então vamos ver o que o Narrativando vai falar sobre isso agora. Deus Ex Machina é um termo em latim que remete a peças gregas, onde muitas vezes tínhamos um problema, com uma solução desconhecida ou simplesmente impossível para os personagens naquele momento. E então, do nada, esse problema era resolvido por algo inesperado, completamente fora da história. Na época, normalmente eram atores que faziam papéis de deuses e desciam do céu com um guindaste, e então solucionavam um problema para os personagens. Daí vem o nome, Deus Ex Machina, Deus da máquina. Tá. No caso, vale ressaltar algo muito importante. Eles aparecerem na história fazia todo sentido dentro daquele mundo. Afinal, como deuses gregos, eles sempre estavam observando os mortais e também eram bem aleatórios nos seus atos. Dentro da coesão daquele universo, são acontecimentos 100% plausíveis e com sentido. Mas uma história é diferente de uma representação fiel de uma vida com acontecimentos realistas. Então, cenas assim sempre acabavam atrapalhando a história. Desde então, o termo se tornou sinônimo de soluções inesperadas, com uma conotação negativa, porque essas soluções não eram trabalhadas anteriormente na história, criando um momento que cortava a nossa suspensão de descrença. Opa, mas o que é isso? Suspensão de descrença? Isso é quando aceitamos as regras malucas do mundo que estamos vendo, e também aceitamos, até certo ponto, a maneira com que essas regras são manipuladas para contar uma história mais interessante. Mas quando do nada essas regras são quebradas de maneira forte, nós soltamos o famoso "que mentira!". Enfim, o Deus Ex Machina é considerado uma técnica pobre, que deve ser usada o mínimo possível, e eu não tô sozinho levantando essa bandeira. Desde a Grécia Antiga, escritores e filósofos já reclamavam dessas soluções tiradas do além. Antífanes, um dos escritores mais importantes da época,
já dizia que isso era um sinal de como a escrita da obra era incapaz de administrar as complicações de sua própria história. Outro camarada que concorda comigo é o Aristóteles. Bem, acho que é o contrário, eu que concordo com esses gênios. Né? Além deles, diversos outros escritores famosos já manifestaram que o uso dessa prática deve ser minimizada ao máximo, visto que sempre há uma saída mais fácil narrativamente. Tá, agora que já entendemos o que é um Deus Ex Machina, vamos ver a situação novamente. Os Chapéus de Palha precisam do Going Merry para realizar o plano deles, mas eles não têm tempo nem os recursos para consertar o mastro. Talvez, se eles voltassem para a cidade, conseguissem dar um jeito, mas eles não têm essa possibilidade, devido às condições do momento. Então, pro Oda contar a história que ele quer, ele precisa que o navio seja consertado. Sem nenhum tipo de preparação ou dica, algo ou alguém conserta o Going Merry, aparecendo só a silhueta na névoa. Bem, pra mim isso é literalmente a definição de um Deus Ex Machina. Um problema sem solução aparente é resolvido por uma força externa da história, que não foi preparada em nenhum momento para aparecer ali. Agora vamos ver os argumentos que muitos usaram para tentar mudar minha opinião quanto a isso. Isso é um foreshadowing. Ok, pode ser, uma coisa não impede a outra. Apesar de na Grécia Antiga o Deus Ex Machina ser mais comum na resolução de um problema, nada impediria de, por exemplo, a espada ou artefato que um deus trazia ser um elemento que preparava coisas novas na história. E o termo evoluiu, não é mais usado apenas para denotar os problemas finais de uma história. Um problema resolvido a qualquer momento dessa maneira é considerado hoje em dia um Deus Ex Machina. Isso vai gerar cenas emocionantes no futuro. Usando o exemplo que eu dei sobre a espada trazida pelo deus grego, esse tipo de coisa muitas vezes poderiam resultar em novas aventuras no futuro. Uma coisa não impede a outra e nem contradiz a definição. Exato. Vai ser explicado mais pra frente. Explicação futura não justifica erro passado. Esse é um bordão antigo aqui do canal. Tudo o que acontece em um momento da história precisa ter uma base no que já foi contado. E isso não envolve acabar com o mistério nem nada. Você vai dando pistas que a gente não entende naquele momento, mas quando o fato aparece a gente fica: ah, ele já tinha mostrado antes. Isso Exatamente o que eu falei, só que de uma forma mais bem explicada. estabelece um conceito na história. Novamente, isso não impede de também ser um Deus Ex Machina. É a introdução de um mistério. Pode ser, mas ainda é um Deus Ex Machina. Novamente, um não anula o outro. Os personagens não sabiam daquilo, então nós também não sabemos. O conhecimento dos personagens não tem nada a ver com o conhecimento do leitor. Ambos podem ser a mesma coisa, mas não é regra. E em One Piece também não é o caso. Por exemplo, logo no fim de Jaya, vemos a história pela perspectiva de diversos personagens pelo mundo. Ou seja, nós temos informações que os protagonistas não têm. Preparar isso atrapalharia a cena emocionante no futuro. Você não pode afirmar isso. Só porque você não consegue imaginar uma solução, não significa que o Oda não consiga. Pesado. Lembrando que One Piece, assim como todas outras obras, não é feita 100% da maneira que o autor gostaria. Prazos, cansaço e diversos outros fatores influenciam no material final. Eu mesmo consigo pensar em coisas muito simples que já ajustariam essa cena. Caso esse elemento seja uma entidade da ilha, poderia fazer uma conexão com os espíritos dos Chandorianos, já aproveitando a lenda das árvores brancas e a relação temática da tribo e do Norland, que é manifestada no Luffy. Ou se for algo não necessariamente relacionado com aquela ilha, alguma conversa poderia ter rolado em qualquer capítulo que tivemos até agora. Nós nem estamos limitados ao ponto de vista dos protagonistas, como eu falei antes. Enfim, dá pra brincar muito aqui. Existe sim espaço criativo para trabalhar essas coisas. Não sei se eu deixei passar algum outro argumento, mas se tiver, comenta aí. Existe um cenário onde um Deus Ex Machina pode ser usado como algo positivo, e é em comédias nonsense. Acho que um dos exemplos mais famosos é do Monty Python A Vida de Brian, quando o protagonista pula de uma construção direto pra morte, mas é salvo por uma nave alienígena que passava ali.
Como a história toda é zoada, essa cena Claro. simplesmente acontece, te tira umas risadas e depois nunca mais é tratada. Aqui, o fato de ser uma solução zoada para a situação faz parte da comédia. Além disso, alguns pensadores ainda argumentam sobre o Deus Ex Machina não ser totalmente ruim, muitas vezes apontando para algum tipo de subversão ou questões além da obra. Porém, até hoje, a academia proeminentemente permanece do lado de que esse recurso é a saída mais fácil e barata, o que gera muitas vezes o descontentamento do leitor. Por isso, é evitada a todo custo. Mas será que a cena do Going Mary é tão ruim assim? Um crime contra a narrativa? Um absurdo que não deve ser tolerado? A resposta é não. Só foi um momento na história que usou esse artifício. E só depois de uns 200 capítulos, o que é muito bom na verdade. Mas tem que, olha aqui, falar diretamente com essa galera que é fanática. Porque, assim, na cabeça dessa gente que é fanática e não quer ouvir seu anime favorito sendo criticado, vai simplesmente se cancelar tudo que está na cabeça deles sobre qualquer opinião do outro. Pode fazer um vídeo aqui de 20 minutos falando 19 minutos e 55 segundos bem do anime. Eles só vão comentar aí embaixo nos comentários os 5 segundos que tu falou alguma coisa ruim. Porque pra eles esses 5 segundos desqualificou tudo que tu acredita e pra eles tu tá odiando o anime agora. É basicamente assim que funciona a cabeça desse tipo de gente. Cass possui uma rotina muito louca. E às vezes o autor não tem o tempo para ajustar o ritmo da história, ou tá com cansaço, bloqueio criativo. Existem diversos momentos para um autor escolher conscientemente uma técnica ruim pelas convenções da escrita. E aqui eu acho que deve ter sido exatamente isso. Devido às condições, essa foi a saída encontrada pelo Oda para resolver a situação e já preparar coisas para o futuro, como vocês falaram. Só que, de qualquer maneira, não deixa de ser um Deus Ex Machina. Você pode gostar da cena, você pode achar que ela não atrapalha, tudo bem, não tem problema, mas ainda é um Deus Ex Machina. Se eu não falar sobre pontos específicos onde podemos discutir sobre a escrita da obra, qual o propósito do meu canal ou desses vídeos? Nesses tipos de análise, precisamos tentar deixar de lado o nosso gosto pessoal, senão essas discussões viram só um combate de opiniões, e daí não chegamos em lugar algum. Aparentemente, existe algum momento bem emocionante associado a esse elemento, e por isso muita gente teve uma reação sentimental ao ver essa cena ser criticada, como se eu estivesse ameaçando a legitimidade desse futuro acontecimento. Mas não é assim que funciona, galera, fiquem calmos. Só que de qualquer maneira, quando eu chegar nessa dita cena em uma próxima análise, vou comentar sobre isso novamente e revisar a minha análise anterior, ok? Como falei antes no vídeo, nem achei que essa cena atrapalhou tanto. Sinceramente, logo esqueci desse pequeno soluço narrativo e fui olhar outras coisas legais do arco. É que é uma solução tão pequena para um detalhe que aconteceu, que não é algo assim que tu percebe muito raramente. Tem pessoas que nem vão perceber como ele mesmo está falando, então não é algo tão importante assim, não é algo tipo que conte vai fazer relevância em toda a história, é um detalhe. No fim, essa polêmica foi até boa para gerar toda essa discussão. É sempre bom poder esclarecer termos, técnicas e como é a execução de uma história. Para responder o título do vídeo, o concerto do Going Mary foi um erro? Usando a convenção que comentamos aqui para os Deus Ex Machinas, sim. Mas foi grave? Não. Foi o equivalente a quando seu professor tira um ponto porque você escreveu uma palavra errada, mas acertou todo o resto da questão. Então, relax, galera. One Piece tem um mar de características positivas que sobrepõem facilmente as negativas. E eu sempre fico impressionado como Oda é genial e criativo ao criar a sua história. Porém, nada é perfeito, e é exatamente por não ser perfeito que pode ficar cada vez melhor. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas. E hoje gostaria de perguntar uma parada pra vocês. Quem era o seu personagem preferido da tripulação? Luffy, Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper ou Robin? Acho que eu fico entre a Robin e o Usopp. Me diz o seu aí nos comentários. Aproveita, dá o like no vídeo e se inscreve no canal.
Vai vir muita análise boa por aí ainda. E em todo vídeo eu tento ensinar coisas muito bacanas, que às vezes não dá pra falar nas análises de One Piece. Dá uma chance pro meu canal e pros meus vídeos. Com certeza vai ter coisa que você vai aprender, e quando você assistir ou ler One Piece, graças aos conhecimentos que você aprende aqui, você vai começar a amar a obra mais ainda. Também apoie o canal, considere se tornar um membro. A partir de R$5 você ganha vários benefícios. E também tem meu link afiliado na Amazon, onde separei vários mangás com descontos pra vocês. Mano, muito interessante essa opinião dele, cara. Já vou pausar aqui porque só tá adicionando algumas coisas no final que não é diretamente sobre o vídeo. E, cara, muito interessante. Realmente ele falou sobre gostar aí, principalmente da Robin e do Usopp. Achei interessante. Eu acho que o Usopp é um personagem que, como eu já comentei em alguns vídeos, o Oda ele conseguiu trabalhar muito bem. Ele basicamente desenvolveu o Usopp uma convicção que atrai todo mundo. Eu nunca vi alguém comentar mal do Usopp, nunca vi, todo mundo ama ele. Acho que a Robin, eu acho que o narrativando talvez perca um pouco do apreço pela Robin conforme vai desenvolvendo a história. Porque eu já percebi que ele tem um apreço muito grande por ela, pela questão do que ela sabe ler os poneglyphs, e ele percebe que isso pode ser algo interessante demais para a história, então ele tem uma curiosidade por trás disso. A história dela também é um pouco interessante, é uma personagem legal na tripulação, mas acho que conforme vai se desenrolando isso, outras coisas interessantes, mais interessantes ainda vão acontecendo com outros personagens da tripulação, que ele talvez vai trocar esse gosto pessoal aí dos personagens que ele mais gosta até o momento atual, vamos dizer, da série no mangá. Comentem aí também qual personagem vocês mais gostam aí de One Piece. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, e até a próxima. Falou!